Deus é bom o tempo todo. Meus irmãos, nós iremos meditar na palavra do Senhor. Estamos aqui na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Agora estamos iniciando a exposição do capítulo 4. Estaremos fazendo a exposição do verso 1 até o verso 5, a apostasia nos últimos tempos. E o tema da nossa mensagem é o ataque inevitável da apostasia. Capítulo 4, de 1 a 5, você que está em casa também, que você possa acompanhar a leitura com fé e esperança para a nossa edificação. E vamos ler essa passagem juntos. Diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, que possamos entendê-la, Senhor, e extrair lições que possam marcar a nossa vida hoje e para sempre, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, certa feita um homem procurou o pastor na manhã de domingo, na escola bíblica dominical, e ele queria saber o que é a verdade. E ele estava com a Bíblia aninhada nos seus braços, e o pastor então respondeu apontando para a Bíblia que estava em seus braços, dizendo: a verdade é tudo que está entre as capas deste livro. E acrescentou: o que você tem nas mãos, as Escrituras, é a verdade que você precisa conhecer. Toda verdade é verdade de Deus, mas a Bíblia é a informação 100% autêntica e confiável dele para você. E isso pareceu satisfazê-lo e ele foi embora. No entanto, meus irmãos, a maioria das pessoas não só duvidam da veracidade da Bíblia. Um dia um homem me disse, pastor, eu creio muito em Deus, mas eu não creio na Bíblia. Eu disse para ele: eu também creio muito no Senhor, mas eu só não creio naquilo que você fala. Eu falei: então você não crê em mim, assim você está fazendo com Deus. Como é que você fala que acredita em Deus, mas não crê naquilo que Deus fala? A Bíblia é a boca de Deus, é a palavra de Deus. Mas também, meus irmãos, neste mundo pós-moderno, as pessoas duvidam da existência de qualquer verdade. Eles não acreditam que existe uma verdade objetiva. Cada um tem a sua própria verdade. E essas pessoas são inimigas da verdade de Deus. E por esta razão, Paulo abre essa sessão fazendo uma séria advertência. Deus veio à terra na forma de um ser humano, a verdade encarnada. Por isso ele diz que aquele que se manifestou na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Essa verdade encarnada, a verdade que veio ao mundo Cristo. Mas esse sistema mundano promovido por Satanás o rejeitou. Ele veio por aquele era seu e os seus não receberam. E além disso, o sistema mundano continua a rejeitar a verdade. Por exemplo, a Bíblia é um livro rejeitado nas universidades, nas escolas. Hoje a gente está vendo muitos ataques nas escolas. Deus foi expulso do ambiente de educação, foi expulso das universidades, não querem saber de Deus. E aí, quando acontecem as tragédias, como aquela professora que foi assassinada, alguns perguntam: o que está acontecendo com o mundo? É porque o mundo rejeitou a Deus. As famílias rejeitaram a Deus. E Paulo escrevera antes que a igreja tinha que ser coluna e baluarte da verdade. O tema da minha mensagem, eu trouxe aqui que a igreja é guardiã da verdade.
Mas não devemos nos surpreender, meus irmãos, em ver alguns se desviarem, buscarem um sistema de pensamentos rivais e se tornarem inimigos da verdade. Existem muitas pessoas abraçando outros sistemas. E depois de explicar então o mistério da piedade, Paulo explica agora o mistério da impiedade, dizendo a Timóteo e à igreja que alguns abandonarão as doutrinas da palavra de Deus e seguirão enganadores, seguirão falsos mestres, os quais são instigados por Satanás a promover erros perigosos. E aqui nós podemos ver o ataque inevitável da apostasia. O que é apostasia? É o abandono deliberado da verdade cristã, é o abandono da verdade de Deus. As pessoas se arrependem de terem se arrependido. E aqui nós podemos ver que o ataque inevitável da apostasia é algo predito pelo Espírito Santo. Vamos ler o versículo 1, o que diz aí? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Veja que o Espírito Santo está falando claramente que alguns apostatarão da fé. E Paulo pode estar relembrando aqui as palavras de Jesus, no seu sermão profético, quando Jesus disse: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O Senhor Jesus disse isso, em Mateus 24, versículo 10 e 11. Ou o apóstolo pode simplesmente estar lembrando aos Efésios da advertência que ele havia feito aos presbíteros da igreja, quando ele mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso em Mileto, para que ele pudesse dar uma palavra final aos líderes da igreja. E Paulo chega a dizer: eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Atos 20, versículos 29 e 30. Então nós podemos perceber pessoas falando coisas pervertidas, lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Ou o Espírito Santo estava inspirando o apóstolo, naquele momento que ele estava escrevendo essa epístola, quando ele estava na Macedônia, e ele então diz que alguns apostatarão da fé, vão abandonar a verdade cristã, vão abandonar o cristianismo, vão abandonar a fé em Cristo Jesus. E a fé aqui significa o conjunto de verdades do Evangelho, o corpo de verdade redentora da religião cristã. Em outras palavras, as doutrinas centrais que se apoiam com o sólido fundamento da Escritura Sagrada e que são necessárias para a fé salvadora. Por exemplo, a soberania de Deus, a divindade de Jesus, a divindade do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, a redenção por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, recebida pela fé. Infelizmente, alguns que professam crer nessas doutrinas, posteriormente as negam, abandonam a fé, abandonam a igreja, abandonam a Cristo. É o ataque inevitável da apostasia, porque o Espírito Santo prediz que isso aconteceria. Mas vejam bem, meus irmãos, o ataque inevitável da apostasia é algo que vai ocorrer na era da igreja. O texto mostra aqui a expressão os últimos tempos. A expressão os últimos tempos não se refere a um período escatológico do fim apenas, mas compreende todo o período da era cristã, todo o período da igreja, inaugurado por Jesus em sua primeira vinda, até a consumação, até a segunda vinda de Cristo. Então, isso vai acontecer durante a era da igreja, desde a primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda. Esse é o período da era cristã. E esse tempo do fim será caracterizado pela manifestação dos falsos profetas, dos falsos cristos, como em Cristo, que aparece aí, meu pai, né? Falando na televisão. É um
falso Cristo que enganarão a muitos. E combinando com a apostasia, com o abandono da fé e na manifestação do homem da iniquidade, o anticristo. O que é o anticristo? É aquele que é contra Cristo e aquele que se coloca no lugar de Cristo. Esse é o anticristo. Todo aquele que é contra Cristo é um anticristo. E todo aquele que se coloca no lugar de Cristo também é um anticristo. E nós estamos vivendo os últimos tempos. Então, a apostasia deve ser esperada. A apostasia deve ser esperada. De vez em quando, os cristãos ouvirão a respeito de ex-membros da igreja que abandonaram a fé, que deixaram a fé cristã. Alguns cairão em pecados graves, outros se afastarão gradualmente da igreja, outros ainda rejeitarão a verdade reformada e adotarão outras crenças, outras seitas. E por mais tristes que essas coisas sejam, elas não devem nos surpreender, porque o Espírito expressa claramente que alguns apostatarão da fé nos últimos tempos. E quando alguém abandona o cristianismo ortodoxo, isso não deve fazer com que questionemos a nossa fé. Pelo contrário, isso prova a verdade da Escritura, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, abandonarão a fé. É triste, é lamentável, mas é aquilo que vai acontecer e isso não deve nos surpreender. Mas vejam bem que o ataque inevitável da apostasia é algo de origem satânica. Veja que diz aí o versículo 2: por obedecer a espíritos o quê? Enganadores e a ensino de demônios. Versículo 1, né? Parte final, né? Parte final, por obedecer a espíritos enganadores e ensino de demônios. Então, por trás desses falsos mestres, desses falsos cristos, estão as forças demoníacas. O que diz o texto? Espíritos enganadores e ensino de demônios. O falso ensino nunca entrará na igreja com o nome doutrina de Satanás. São espíritos enganadores. No entanto, o falso ensino vem com vestes respeitáveis e até mesmo piedosos da religião. Tem um ex-pastor presbiteriano que ele se apresenta aí o caminho da graça, né? Olha que nome até bonito, né? Mas de caminho da graça não tem nada. Porque ele rejeitou o verdadeiro evangelho, rejeitou o Antigo Testamento, rejeitou o pasto do Novo Testamento. É o Macion do século 21, da nossa era. E aqui nós podemos perceber que as Escrituras, meus irmãos, descrevem o diabo não apenas como tentador, atraindo as pessoas para o pecado, mas também como enganador, seduzindo as pessoas para o erro, para abraçarem seitas, para abraçarem ensinamentos equivocados. E Jesus disse que o diabo é mentiroso e o pai da mentira. Satanás é enganador desde o início. Vejam bem que quando ele foi a Eva em forma de serpente, ele usou a serpente, o animal, sua aparência foi enganadora, e ele fez uma pergunta faliciosa para Eva. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Veja como Satanás fez uma pergunta falaciosa. Satanás estava colocando palavras na boca de Deus, porque Deus não havia dito nada parecido com isso. Deus não disse assim: comereis de toda a árvore do jardim. Deus disse assim: olha, não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, sereis conhecedores do bem e do mal, e certamente morrerás. Foi isso que Deus disse. Em seguida, meus irmãos, ele fez uma afirmação ardilosa. O diabo diz: é certo que não morrereis. Onde Deus coloca um sim, o diabo coloca um não. E onde Deus coloca um não, o diabo coloca um sim. Satanás disse uma mentira sobre outra, uma mentira cumulativa. Esse é o seu modus operandi, é o seu padrão de procedimento. Quando ele ensinou a Eva que Deus era mesquinho, né? É porque Deus sabe que dia que Deus
comer, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ele estava negando então a bondade divina, dizendo: ó, Deus é muito mal, Deus não quer que você cresça, não quer que você abra os seus olhos. E quando ele diz a Eva que ela não morreria, ele estava negando a justiça de Deus. Deus é bom, Deus é amor, mas Deus também é justo. Satanás, segundo Philip Hayek, que foi o primeiro teólogo liberal, seu principal objetivo é persuadir que as pessoas de que a verdadeira teologia é mentira e a falsa teologia é verdade, é verdadeira. E aí nós podemos ver como o diabo procura nos ludibriar desde o início, desde a queda dos nossos primeiros pais, quando eles comeram do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele é especialista em enganar, ele é especialista em conduzir as pessoas ao erro, a nos ludibriar. Ele é enganador. E aqui nós podemos ver que o ataque inevitável da apostasia é algo que vem por meio de líderes mentirosos. Veja o que diz o verso 2. Vamos ler? Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então nós podemos ver que o falso ensino entra na igreja pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm a sua mente cauterizada. E eles são agentes e instrumento de Satanás para espalhar apostasia. O diabo então usa pessoas. A hipocrisia é uma palavra que vem do teatro grego e significa assumir um papel numa produção teatral, desempenhar uma parte, um papel na peça teatral. E os falsos mestres são como atores. Eles representam um papel diferente da vida real. Eles são hipócritas, falam uma coisa e fazem outra. São hipócritas, escondem-se atrás das máscaras para enganar as pessoas. Eles montam narrativas, enredos, histórias para enganar as pessoas. Além do mais, meus irmãos, a consciência dos falsos mestres não tem sensibilidade espiritual. Porque eles começam a pecar tanto que a mente fica cauterizada. A mente fica como se fosse queimada com ferro, para cauterizar e necrosar aquela parte. Está com a mente cauterizada, anestesiada, amortecida. Eles perderam o temor de Deus e não sentem mais tristeza pelo pecado. Pecam com tanta facilidade que o coração ficou empedernido e a mente cauterizada. São insensíveis. A consciência, meus irmãos, é semelhante a um despertador. E o despertador serve para despertar a gente. A consciência também. E na primeira vez que um homem comete o pecado, a consciência acende uma luz vermelha. E aí você começa: olha, eu não posso errar, Senhor, tem misericórdia, perdoa o meu pecado, não quero viver no pecado. Acendeu aquela lâmpada vermelha no painel da sua existência, na sua cabeça, na sua cachola, e você então não quer mais pecar, você quer obedecer aquele sino, aquele despertador interno, que está dentro da sua mente, né, te chamando à responsabilidade de obedecer a Deus. Contudo, na segunda vez que ele comete o mesmo pecado, o alarme já não é tão assustador. Ele começa a acostumar com aquele ambiente do pecado. E aí o pecado pode te levar mais longe do que você quer ir, pode te reter mais tempo que você quer ficar, e pode te custar mais caro do que você quer pagar. E nesse estado de insensibilidade moral, os falsos mestres facilmente se deixam levar pelo erro. Isso me lembra a história de um cientista fazendo um teste com o sapo, né? Ele esquentou a água, fez a água borbulhar, aí ele pegou o sapo e jogou na panela. Quando ele caiu naquela temperatura superaquecida, ele pulou fora. Mas ele fez o teste com o sapo, né? Pegou a panela com a água na temperatura ambiente, colocou o sapo ali, o sapo ficou até inchado dentro da água. Aí ele foi aquecendo a panela lentamente e deixou o sapo ali sendo aquecido
a temperatura que foi aumentando, a água ficou morna, ficou sendo mais aquecida, até que a água esquentou, começou a borbulhar, e o sapo morreu ali, porque ele foi acostumando com aquela temperatura até morrer. Assim o pecado faz na vida da gente, ele torna a gente insensível, porque a gente vai acostumando com aquele ambiente de pecar contra Deus, e a nossa mente então fica endurecida, cauterizada, necrosada, e aí a pessoa não passa mais a ter a sensibilidade espiritual. E Paulo, meus irmãos, tinha mencionado anteriormente 2 homens, Himeneu e Alexandre, como exemplos. Eu gostaria que você lesse esse versículo aí, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Veja bem que eram irmãos, eram líderes na igreja, e vejam bem que eles abandonaram a boa consciência e vieram a naufragar na fé. Verso 19, vamos ler? Paulo diz: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Veja o verso 20 agora, vamos ler juntos? E dentre esses contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Esses 2 homens ficaram empedernidos, perderam a sensibilidade espiritual, eram mestres que estavam abandonando a fé cristã e abraçando o gnosticismo. E o gnosticismo então negava a encarnação de Jesus, negava a morte de Jesus, negava a ressurreição de Jesus e negava a obra expiatória de Cristo. Esses homens, por terem negado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Proteja a sua consciência. Proteja a sua consciência para que ela continue sensível à menor ofensa contra a santidade de Deus, para que você possa ter um coração quebrantado, uma mente sensível à palavra de Deus. E por isso Paulo disse a Félix: me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Paulo falou isso em Atos 24:16. Ele queria ter consciência pura, boa consciência diante de Deus e dos homens. Segundo Philip Hayek, um teólogo que começa a se sentir confortável com o pecado, caminha passos largos para se tornar herético, enquanto uma consciência sensível preserva a ortodoxia. O que é a ortodoxia? É a doutrina correta, é o ensinamento correto. Então aquele que é sensível à voz de Deus, ele preza pela boa teologia, pela verdade de Deus, ele é guardião da verdade, ele preserva a verdade e a boa consciência, mantendo a fé e a boa consciência. Mas o ataque da apostasia, meus irmãos, é algo que contradiz a palavra de Deus. Veja o que diz o versículo 3. Vamos ler comigo? Que proíbe o casamento e exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então nós podemos ver que um dos falsos ensinos em Éfeso consistia de um falso ascetismo. Os que proíbem o casamento, proíbem o que Deus não proíbe. Pelo contrário, ordena. E proíbe o consumo de alimentos. O ascetismo é abstinência de coisas legítimas sob o pretexto de espiritualidade. Vou negar isso aqui porque eu vou ser mais espiritual, mais crente, super crente. Uma vez, meus irmãos, que para o gnosticismo o espírito é bom e a matéria é má. Dessa forma, esses hereges insistiu que os homens deveriam se abster de comer carne e se abster do casamento, do matrimônio. Os falsos mestres ensinavam que viver solteiro era mais espiritual do que ser casado, o que é contrário às Escrituras. Foi Deus quem disse lá no início da criação: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis 2:18. Como alguém pode desprezar o casamento e ainda proibi-lo quando ele foi instituído por Deus? Foi Deus que instituiu o matrimônio. Se nós chegamos até aqui por causa do casamento heterossexual, casamento é um projeto de Deus, é um plano maravilhoso de Deus, é uma bênção para a felicidade humana.
Nós sabemos que o diabo odeia o casamento, odeia a família, não quer que o casal possa viver bem, não quer que os pais possam amar os seus filhos, não quer que os filhos possam amar os seus pais. O diabo quer criar uma guerra cultural, uma guerra na família e destruir a família, porque família é um plano de Deus. Mas a Bíblia diz que casamento é uma bênção para a felicidade do gênero humano. Olha Hebreus 13:4. Vamos ler comigo? Olha o que a Bíblia diz. Hebreus 13:4. Veja o que diz a Bíblia aí. Todos juntos? Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. A pessoa, se não tivesse casamento, família, como é que as crianças iam cantar aqui domingo, aqui, com 23 crianças cantando? Precisa de casamento. Olha que bênção que é a família. Família é um projeto de Deus. Já pensou se não tivesse casamento, não existia também igreja? Nós não teríamos, igreja. O sexo, meus irmãos, foi criado por Deus. O sexo não é a parte suja do casamento. Deus criou o prazer sexual para o homem e a mulher dentro do casamento. É por isso que o diabo inventou o carnaval, os bordéis, porque ele quer que as pessoas possam viver na impureza, no adultério, na fornicação. O sexo no casamento é legítimo, puro, santo e deleitoso. Deus quer a felicidade do casal, do homem, quer a realização da família. No entanto, o celibato compulsório é uma distorção da verdade de Deus e está em desacordo com a vontade de Deus. Quando os falsos mestres ensinam que é errado casar-se, estão abertamente se rebelando contra a palavra de Deus e atacando o que Deus ordenou. Deus é quem ordenou a família. Deus não quer a sua infelicidade, Deus quer a sua alegria. É por isso que nós devemos orar pelas famílias, devemos orar, os pais devem orar. Eu oro pelo casamento dos meus filhos, para que Deus possa abençoar o casamento deles, a família deles, para que eles possam ter um casamento no Senhor, uma família no Senhor. Deus é quem pode fazer isso, e a gente tem que orar. Agora, se a pessoa tem o dom do celibato, isso não é compulsório, isso é vocação. Tem gente que tem o dom de ficar solteira a vida inteira, não tem nenhum pecado nisso. Paulo mesmo era um homem que estava vivendo no celibato naquele momento. Alguns pensam que ele tinha sido casado, ficou viúvo e não casou-se mais, e se dedicou ao ministério cristão, às missões, não casou-se mais. Mas a regra, o normal é a pessoa adquirir a família, adquirir um lar. Agora, a pessoa que diz, não, eu não quero casar, também não pode ficar fornicando, tem que consagrar a sua vida a Deus, a obra de Deus. Eu disse aqui que Lina Martelli, uma mulher piedosa em Valadares, ela fundou uma instituição, Somihel, Sociedade Missionária de Recuperação Humana em Valadares, e viveu a sua vida servindo a esses jovens e adolescentes, restaurando-os para Cristo. Então, se alguém tem uma vocação tal, que seja feliz, mas o normal é a pessoa construir uma família. E o celibato não pode ser compulsório, como faz a igreja romana, a igreja católica. Agora, como pode alguém ordenar a abstenção de certos alimentos, uma vez que Deus os criou para serem recebidos com ações de graças? Como o casamento, o alimento também é uma das boas dádivas de Deus. Os cristãos têm permissão para consumir todo tipo de alimento que desejarem. A argumentação de Paulo é muito direta: tudo que Deus criou é bom. Vamos dizer isso comigo? Tudo o que Deus criou é bom. E aqui nós podemos ver que tudo que Deus criou nós podemos comer. E essa é uma das consequências práticas da doutrina da criação, pois tudo que Deus criou é bom. E ao longo do primeiro capítulo de Gênesis, a gente vai sempre ler lá: e fez Deus, e tudo era bom. E aí, quando Deus completou a sua obra, no versículo 31, fala assim: e tudo era muito, muito bom, muito bom. E essas coisas que Deus criou também servem para o nosso alimento. O modo correto de receber as
boas dádivas da criação, meus irmãos, é com ações de graça, é com gratidão. Você come um prato de feijão, arroz, né? Macarrão, carne, agradeça a Deus pelo pão de cada dia. Toma um café à tarde, agradeça a Deus. Toma um café da manhã, agradeça a Deus. A espiritualidade da dieta, meus irmãos, não tem amparo nas Escrituras. Uma pessoa não se torna menos ou mais espiritual por comer ou deixar de comer. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim o que sai, porque o que sai vem do coração. Jesus afirmou que todos os alimentos são puros. Um alimento pode ser rejeitado por motivos clínicos, de saúde. Às vezes a pessoa tem uma indisposição com a lactose, não pode tomar leite, mas jamais por motivos espirituais. Tudo que Deus criou é bom, apesar da entrada do pecado no mundo. Apesar da queda, tudo que Deus criou é bom. A criação de Deus é boa. A criação de Deus é boa. Desfrute da criação de Deus. Nós somos o povo mais feliz da terra. Nós devemos desfrutar da criação de Deus. Nós devemos agradecer a Deus pelas dádivas da criação. O texto fala, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusar, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. E nós podemos ver aqui que a Bíblia, meus irmãos, é a palavra de Deus para o homem, autorizando a usar as dádivas da criação. Enquanto agradecer é a palavra do homem a Deus, reconhecendo a dádiva e pedindo a Ele que abençoe. É por isso que nós oramos antes das refeições, ou depois das refeições, agradecendo a Deus, consagrando aquele alimento, santificando aquele alimento, e agradecendo a Deus pelo pão de cada dia, para que Ele possa suprir as nossas necessidades, nos fortalecer. Segundo Felipe Reig, o café da manhã, o almoço, o jantar devem ser consagrados a Deus, e toda refeição é um diálogo com o céu. Você tem que agradecer a Deus pela provisão, pela saúde. Quantas pessoas perderam apetite? Quantas pessoas já não podem mais degustar? Já recebem o alimento direto no estômago? Vocês já viram assim? Agradeça a Deus pela sua saúde. Agradeça a Deus pela bênção da provisão. E precisamos transformar as nossas refeições numa expressão de culto a Deus. A Bíblia diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. O que Deus fez é bom, mas sempre há o perigo de corrompermos o que Deus fez. E é por isso que nós devemos sempre olhar a nossa vida, né, na cosmovisão cristã. Criação, queda, redenção e consumação. Os cristãos devem desfrutar a vida ao máximo, mas isso não significa que vale tudo. Embora o uso correto do alimento e do sexo tenha a bênção de Deus, a lascívia e a glutonaria caem sobre a maldição de Deus. Nós não podemos ser egoístas, glutões, beberrões. Nós não podemos também viver na lascívia, no adultério, na fornicação. Segundo a nossa confissão de fé, o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. É o que Deus estabeleceu. Ao homem não é lícito ter mais de uma mulher, e nem a mulher mais de um marido ao mesmo tempo. Deus não permite a poligamia e nem a poliandria. A poligamia, o homem ter várias mulheres, e a poliandria, a mulher ter vários homens. E Deus não permite também o relacionamento homossexual. Deus não permite. E é por isso que nós devemos então orar pelos casamentos, pelas famílias, para que Deus possa fortalecer as famílias. A igreja é a única instituição que preza pela família, que ama a família, que intercede pela família. Se a família está perrengue, está passando mal, está enfrentando dificuldade, a igreja vai orar, o povo de Deus vai orar, e vamos fazer reunião de oração para que Deus possa abençoar a família. Se o casal está vivendo em dificuldade, faz encontro de casal, investe aconselhamento pastoral, aconselhamento matrimonial, porque nós queremos unir os casais, as famílias, porque família é projeto de Deus, e o próprio Senhor Jesus diz, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Meus irmãos, aplicações para a nossa vida.
Como viveremos? Em primeiro lugar, rejeitando todo o ensino que nega a palavra de Deus. O celibato obrigatório dos padres, se tiver um católico me assistindo, e a gente tem que ensinar, né? Porque também Martinho Lutero era um monge agostiniano, e ele se tornou um grande pregador e casou, construiu a família. O celibato obrigatório dos padres e comer carne, não comer carne vermelha na quaresma, são ensinos antibíblicos, não está na Bíblia não. Pouco tempo nós vemos na quaresma aí, as pessoas só comendo carne de peixe, carne branca, né? Não pode comer carne vermelha. Isso não é ensino bíblico. E a proibição também do casamento para os padres é antibíblico. A Bíblia diz que o bispo deve ser esposo de uma só mulher. Vamos ler em 1 Coríntios 3:2, nós falamos aqui sobre família, né? Olha aqui que diz o texto, o bispo: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível e esposo de uma só mulher. O bispo tem que ser casado, porque família é um projeto de Deus. É por isso que quando a gente começa a quebrar os princípios de Deus, é por isso que muitos padres, né, bispos, infelizmente, caem no homossexualismo, ou na fornicação, no pecado, ou no adultério. O bispo deve ser esposo de uma só mulher. Se ele for casado, que ele tenha uma só esposa, porque casamento é uma bênção divina para a felicidade do gênero humano. E tudo que Deus criou é bom e deve ser recebido com ações de graças. Vamos falar agora do veganismo? Tem muita gente, eu sou vegano, né? Ensina que nós não podemos alimentar dos alimentos de origem animal, não, porque vai maltratar. A matar o boi não pode, matar a vaca não pode, matar o carneiro não pode. Aí nós não podemos comer carne, laticínios, ovos, mel, bem como produtos como couro e qualquer produto testado em animais. Mas isso, meus irmãos, também é um ensino contrário à palavra de Deus. Deus não quer que ninguém seja vegano, uma vez que o próprio Jesus se alimentava de carne de peixe, de mel, pão, carne de cordeiro, e muito provavelmente, como todo judeu, de queijo de cabra, ovos, azeitonas, trigo, cevada, lentilhas, tâmaras, melões, pepinos, romãs e uvas passas. E tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Muitos veganos estão adorando a criatura em lugar do Criador. Deus criou os animais para o bem do homem, para que o homem possa cuidar e usufruir de todos os recursos da criação. De todos os recursos da criação. Já pensou se não tivesse criação de gado, criação de caprinos, criação de galinhas, criação para que possa ter ovo no supermercado? Nós não teríamos tantos alimentos para suprir a necessidade de tanta gente. Rejeitando todo o ensino que nega a palavra de Deus. O celibato obrigatório é ensino de demônios, diz a Bíblia aqui, e não ensino de Deus. O texto fala aqui que espíritos enganadores, e nós não podemos seguir ensinos que negam a palavra de Deus, porque esses ensinos são ensinos malignos, diabólicos, satânicos, e não ensinos embasados nas Escrituras Sagradas. Mas finalmente, meus irmãos, como viveremos? Agradecendo a Deus por todas as suas dádivas. Gratidão tem que ser um estilo na vida do crente. Nós devemos agradecer a Deus. O Salmo 136 diz: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O apóstolo Paulo diz: em tudo dá graça, porque essa vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós devemos agradecer a Deus. Nós devemos fazer como Jesus, que quando pegou o pão, deu graças. Nós devemos agradecer a Deus. E gratidão tem que ser um estilo de vida na vida do crente. Não apenas para as refeições, mas para louvar a Deus por tudo que Ele criou. Segundo Chesterton, tu agradeces antes das refeições? E bem o fazes. Eu, porém, agradeço antes do teatro e da ópera. E agradeço antes do concerto e da pantomima.
E agradeço antes de abrir um livro. E agradeço antes de desenhar, pintar, nadar, esgrimir, boxear, caminhar, tocar, dançar. E agradeço antes de mergulhar a pena no tinteiro. Ele agradece a Deus por tudo. Enfim, devemos celebrar a Deus por todas as suas dádivas. As dádivas do Criador. A glória dos céus e da terra, da montanha, do rio, do mar, da floresta, das flores, dos pássaros, das borboletas, as bênçãos do casamento, do sexo, dos filhos, da paternidade, da maternidade, do trabalho, do descanso, da paz, da liberdade, da justiça, de um bom governo, dos alimentos, das bebidas, do vestuário, do abrigo, e sobretudo nós devemos agradecer a Deus por nossa redenção e por nossa salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós devemos viver agradecendo a Deus por todas as suas dádivas. E que o Senhor nos abençoe, para que possamos ter um coração grato ao Senhor. Em tudo, dai graças. Vamos